Olá, sou Igor Paim, doutor em Educação, e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre uma técnica voltada para o aprimoramento, o desenvolvimento do nível de juízo e competência moral dos estudantes. Essa técnica foi desenvolvida inicialmente por Lawrence Kober. Esse Lawrence Kober, psicólogo cognitivista formado em Chicago e trabalhou uma parte do tempo em Harvard, ele foi orientando de Jean Piaget, então daí esse não precisa de apresentação. No mundo da educação, Piaget é um dos maiores expoentes, e Piaget na época ele desenvolveu um trabalho não apenas na parte do desenvolvimento cognitivo, aqueles estágios sensório-motor, pré-operatório e tal. Ele desenvolveu também um trabalho sobre o desenvolvimento do juízo moral da criança, um livro publicado em 1932 e que serve ainda de referência para entendermos as bases de como a psicologia começou a avaliar de maneira mais aprofundada, mais detida, o que se refere à moral, o que se refere à ética, o que se refere à conduta, porque esse tema sempre foi muito apropriado pela filosofia e pela religião. Então, somente com Piaget e posteriormente com Kober, que essa dimensão do estudo da moral ela se torna mais científica, se expande, se aperfeiçoa. E Kober ele dá contribuições significativas ao campo, não apenas porque ele expande a teoria devida no campo da moral. Enquanto Piaget entendia poucos estágios de juízo moral, 3, o Kober ampliou para 6 estágios e se deteve a explicar de maneira categórica e muito mais clara cada um desses 6 estágios. Kober também elabora uma técnica que pode ser usada em sala para o aperfeiçoamento do juízo moral. Eu vou apresentar essa técnica de uma maneira como ele apresentou, mas também essa técnica já sofreu um aperfeiçoamento por George Lynch, que por sua vez foi orientando de Lawrence Kober, né? E eu, apropriando-me também do estudo científico no campo, tentei aperfeiçoar um pouco mais a técnica para trazer melhores efeitos, né, para a sala de aula. Nesse sentido, antes da gente explicar exatamente a técnica, cumpre uma rápida e realmente sintética explicação sobre a teoria do juízo moral em Kober. Kober ele estabelece 6 estágios da moral, divididos em 3 níveis: pré-convencional, estágio 1 e 2, convencional, 3 e 4, pós-convencional, 5 e 6. No pré-convencional, esse nível compreende as pessoas que têm uma noção de moral baseada essencialmente numa lógica de retribuição, ou pela punição ou pela premiação. Então, por exemplo, no estágio 1, desse que é o mais baixo estágio da moral, a pessoa seguia por agir conforme aquilo que não lhe gera sofrimento, não lhe traz punição. Típico de uma criança que deixa de fazer uma traquinagem porque senão ela vai ser punida pelos pais. Ou típico, num sentido mais próximo de nós adultos, de uma pessoa que não passa o sinal vermelho para não ser punida, ou que não rouba porque será preso ou será descoberto. Então, quando a pessoa tem um nível moral baseado na punição, ela está num nível bastante baixo e de certa forma prejudicial ao desenvolvimento civilizatório. O estágio 2 também se refere a um tipo de retribuição, mas não na ordem da punição, mas na ordem da recompensa. É uma lógica mais hedonística. É quando a pessoa age pensando em o que ela pode receber em troca, né? Então é a lógica do toma lá, dá cá. E nesse sentido, quando a pessoa faz o bem a uma pessoa, por exemplo, mas pensando numa promoção que ela pode ter no trabalho ou num benefício de qualquer ordem que ela pode obter, essa pessoa que seguia por essa lógica retributiva, hedonística, baseada no prazer e muito próximo do prazer físico mesmo, essa pessoa se encontra no estágio 2. No estágio 3, observe que no estágio 3 e 4, que estão dentro do nível chamado de convencional, a pessoa desloca, as pessoas que estão nesse nível convencional,
elas não estão pensando exatamente nas consequências do seu comportamento, né? Seja na punição, seja na recompensa. Mas ela tem uma conduta e uma moral principalmente baseado nas expectativas e normas de seu grupo, né? Seu grupo de interesse, de convivência. Pode ser a família, amigos, a igreja, o pessoal do futebol, do trabalho, etc. Então, quando as pessoas estão no nível 2 da moral, elas agem em função das expectativas dos grupos que elas se inserem. No estágio 3, né, desse nível 2, a pessoa age pensando dentro de uma lógica de bom menino, boa menina. Ela quer muito ser benquista, bem recebida, bem aceita, valorizada pelo seu grupo. Nesse caso, vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que quer a aprovação dos seus pares dentro de uma igreja, ela dá comida para os pobres, ela dá coberta para os pobres, ajuda os pobres, mas ela tira aquela foto, bota no Facebook para receber os likes e os compartilhamentos e os comentários que reforçam sua ação diante do que o seu grupo da igreja, por exemplo, espera que ela haja. Ou então aquele personagem, aquele torcedor de futebol típico que age de uma maneira vibrante pelo seu time, porque ele sabe que todo o seu grupo está agindo daquela forma e que ele melhor se insere, melhor se reveste dos predicados se agir da mesma forma. Então, o estágio 3 é a lógica desse grupo menor, do bom menino, boa menina. O estágio 4, ele está voltado para o reconhecimento de uma consciência de sistema social. É quando uma pessoa age em conformidade à obediência, à autoridade de leis e normas maiores, né? Ela se dirige à sociedade como um todo, né? Então ela reconhece o valor da lei, age conforme a legalidade. Observe que ela já se expandiu, né, do estágio 3, que pensava mais em um grupo pequeno, famílias e tal, e ela vai agir de acordo com regras que atingem a todos, que são erga omnes. E, portanto, é um sistema um pouco mais, uma visão de sistema social, uma consciência social mais ampla. Mas ainda em cima das expectativas do que a sociedade espera que ela haja. Então, é ainda nível 2 convencional. Observe que os níveis, até então, todos esses 2 primeiros níveis são muito baseados na heteronomia. A norma está lá fora e eu me adequo a esse sistema. Então, eu não sou capaz, nenhum desses estágios que eu citei, de criar as minhas próprias normas de conduta baseado em princípios mais elevados. No estágio 3, no nível 3, que compreende os estágios 5 e 6, você está diante aí de pessoas que estão agindo conforme princípios de conduta mais amplos, mais éticos e mais extensivos à sociedade como um todo e ao planeta. Então, por exemplo, no estágio 5, a pessoa ela age dentro de uma noção de contrato social. Ela faz aquilo baseado em princípios, mas ela age em conformidade àquilo que beneficia a maioria das pessoas. Então é uma visão bem utilitarista, bem Stuart Mill. Então o certo a fazer é o que beneficia a maior parte das pessoas. Dentre esse aspecto, você observa que a pessoa pode até desobedecer à lei. Ela pode perceber que a lei é injusta e, portanto, não merece ser seguida. Não é da preferência da pessoa desobedecer à lei, mas se ela percebe que a lei é injusta, que não beneficia a maioria das pessoas, então essa lei deve ser abandonada. No caso do estágio 6, a coisa fica mais refinada. São muito poucas pessoas que alcançam o nível estágio 6, porque no estágio 6 é uma ética
muito profundamente principiológica. E o princípio maior, né, que é o da dignidade da criatura humana, o certo a fazer é aquilo que preserva a dignidade humana. É uma ética deontológica, baseada no dever. A pessoa age corretamente não porque ela vai ser beneficiada, ou porque não vai ser punida, ou porque vai estar ou não de acordo com a lei, ou vai ser ou não aceita por um grupo, né, ou ainda porque vai beneficiar a maior parte das pessoas. No estágio 6, a pessoa toma como referência absoluta a dignidade da criatura humana. Então, é um estágio realmente muito difícil de ser alcançado por muitas pessoas, mas que é tomado como uma boa referência para você compreender pessoas que eram profundamente principiológicas, né? E aí são vários, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, pessoas próprio Jesus Cristo, que agiam por princípios éticos profundos. E nesse sentido, Kober elaborou essa lei, essa teoria, né, e desenvolve uma técnica que vai trabalhar, que vai estar nesse sentido de aperfeiçoar o juízo e a competência moral. Então, nesse sentido, os debates de dilemas morais, que receberam então aí muitos elogios, porque eu mesmo na minha tese de doutorado testei esses debates e eles trouxeram resultados significativos, já que elevaram um nível de juízo moral dos 6 estágios e elevaram também significativamente um nível de competência moral. Tá? Então, nesse sentido, a regra do Kober é relativamente simples. Ele apresenta um dilema moral, que é uma situação na qual um protagonista que está bastante implicado com a situação, ou seja, ele tem que tomar uma decisão entre duas opções que são opostas, mutuamente excludentes, que são inconciliáveis e irredutíveis. Esse protagonista ele tem que tomar uma decisão diante de um determinado dilema. Então a técnica começa com você apresentando as regras, que eu vou dizer já, e apresentando esse dilema moral. Então o dilema tem força quando ele consegue dividir a opinião das pessoas. Porque o protagonista, ele quer tomar duas decisões ao mesmo tempo, mas ele não pode, porque são 2 valores importantes que precisam ser preservados, mas ele tem que optar por uma única decisão, uma única opção, e tem que justificar por que ele fez isso. Então, nesse sentido, a técnica só tem 2 regras. Para cada argumento, um contra-argumento, que é o ping-pong. E a regra 2, combate o argumento, nunca a pessoa. Então você apresenta o dilema moral, as pessoas se posicionam e o debate inicia-se com cada aluno em sala, né? Divide-se a turma, para um lado quem ficou a favor do protagonista, para o outro quem ficou contra o protagonista, e as pessoas estão fundamentadas nas suas posições. Então, de um lado, se um dilema fosse uma questão relativa a aborto, a pessoa deve ou não abortar, sei lá, por motivo de estudo, ou então por motivo de estupro, seja o que for, as pessoas vão estar divididas entre aquelas que ficaram a favor do protagonista que, no caso, por exemplo, tem abortado uma criança, e aquelas que foram contra o que esse protagonista fez. E cada pessoa vai falar pelo menos uma vez. O dilema a técnica só para quando todo mundo fala pelo menos uma vez. Inicia-se com alguém que deseje falar espontaneamente. Por que você optou pelo lado de que a protagonista errou ao abortar a criança? Então essa pessoa dá a sua justificativa, e do outro lado, uma pessoa contrária, de pensamento contrário, vai refutar a ideia dessa outra pessoa. Então, para cada argumento, um contra-argumento. Depois disso, uma outra pessoa, que não é essa primeira, mas que falou, vai refutar o argumento dessa que disse ser a favor do aborto. Então, cada pessoa apresenta seu argumento e cada pessoa é refutada por outra do grupo oposto. E vai se revezando o procedimento até que todo mundo tenha falado. Então, essencialmente, a técnica do Kober é essa. Eu vou dizer como é que eu busquei aperfeiçoar essa técnica. Eu apresento um dilema, tal como Kober recomenda.
Só que eu peço para que cada pessoa escreva individualmente os fundamentos para que ela justifique, né? Justifique para si mesma, de maneira escrita, de maneira clara, por que ela tomou aquela decisão. Por que isso é importante? Porque é muito comum num debate que a pessoa, antes de início do debate, ela não escreve, ela acabe confundindo o seu argumento com os dos demais à medida que o debate vai acontecendo. Então, quando ela escreve, ela praticamente formaliza a sua posição inicial. Não queremos que a pessoa mantenha de uma forma cristalizada a sua posição após o debate, enfim, não é essa a intenção. Inclusive, a ideia do debate é que a interação entre as pessoas gere desequilíbrio cognitivo e desequilíbrio do juízo e da competência moral, para que as pessoas se influenciem mutuamente, em que uma pessoa que tem estágio 4 possa desestabilizar as certezas de uma pessoa de estágio 3, para que ela comece a compreender ou desconfiar que existem compreensões mais refinadas da ética e da moral. Então, nesse caso, eu peço para que as pessoas escrevam inicialmente e deixem numa folha. Eu faço isso com meus alunos de nível médio, nível superior, enfim. E depois disso, começa o debate. As mesmas regras do Kober. Cada argumento, um contra-argumento, combate o argumento, nunca a pessoa, né? E é muito importante que o mediador esteja lá, o professor, para evitar qualquer tipo de agressão, seja consciente ou inconsciente, que vai acontecer, principalmente se você estiver tratando de temas nervosos, temas ácidos, né, que envolvem vida, por exemplo, a questão do aborto que eu disse, mas diversos outros dilemas estão disponíveis. Então o professor ele fica mediando o debate e evitando que as pessoas se excedam, seja com aqueles argumentos baseados no medo, ad bacum, argumentos baseados em destratar a outra pessoa ou desqualificar o interlocutor. Daí eu recomendo o professor que vai utilizar a técnica conhecer o método de Graham, que ele escalona níveis de argumentação, né, e que podem elucidar quais são os tipos de equívocos mais comuns que as pessoas cometem durante um debate. Enfim, aí repetimos o procedimento do Kober, cada argumento, contra-argumento, todo mundo fala. Só que o que é que eu modifiquei também? Ao final do debate, eu peço que cada grupo converse entre si, tá, e escolham a pessoa que apresentou o argumento mais aperfeiçoado, mais completo, mais elevado, mais consistente. Ou seja, que eles façam uma análise intragrupo dentre os que foram contra o aborto, por exemplo, e dentre os que foram a favor do aborto. Eles vão discutir entre si e eleger qual foi o melhor argumento daquele grupo. E eu peço que cada grupo faça isso. Posteriormente, eu peço para que cada grupo escolha o melhor argumento do outro grupo. Sim, o grupo que é de ideia, de posição oposta. Por que isso é importante? Porque em um debate, mais importante do que uma posição é a qualidade do seu argumento. Quem tem todos os argumentos não tem nenhum. Eu sempre digo isso. E nesse sentido, eu posso não concordar com uma ideia, uma posição oposta a mim, né, a minha posição admitida. Mas eu posso reconhecer a consistência, a qualidade, a coerência interna do argumento da outra pessoa que não coincide com o meu. Isso é bom para o desenvolvimento civilizatório, isso é bom para a qualidade do discurso, e isso é bom para termos pessoas com níveis de pensamento superiores e níveis de ética superiores. Então, o objetivo dessa técnica não é dissuadir, convencer que a pessoa que foi a favor do aborto está errada ou a pessoa que foi contra o aborto está errada. Não. Não quero, meu papel como professor, eu nem manifesto a minha posição em relação a um dilema moral. Posso até, depois de ter aplicado com todas as turmas, dizer o que é que eu faria e por que eu faria. Mas durante o exercício, a aplicação da técnica, eu não exponho minha opinião. E você, professor, perceberá que com essa técnica sendo aplicada reiteradamente, tá? Se você aplica, se os professores de uma escola
se revezarem na aplicação dessa técnica, né? O professor de geografia pega um dilema moral que tem uma implicação com geopolítica, por exemplo. O professor de física pega um dilema moral que tem a correlação com armas de destruição em massa. E assim sucessivamente, o professor de biologia pega um dilema moral relativo à biotecnologia. Se esse conteúdo da educação moral atravessar transversalmente todas as disciplinas e seguir essa proposição que eu estou sugerindo, né, que eu julgo ser um pouco mais aperfeiçoada que a técnica original do Kolber, porque ela permite o quê? Que a pessoa escreva o que ela faria, né, justifique, faça o debate, que o Kolber recomendou, isso aí eu não mudei, mas depois tem a discussão intragrupo, elegendo o melhor argumento desse grupo e depois elegendo o melhor argumento do outro grupo. A técnica, que com essa modificação que eu proponho, termina com cada pessoa escrevendo novamente o que ela aperfeiçoou do seu pensamento ou se ela mudou de opinião e por que ela fez isso. Então, a gente tem aí a prospecção do antes, com as pessoas dizendo por que elas concordam ou discordam. Temos o debate transcorrendo. Temos depois a pessoa reconhecendo que pode ter um argumento mais bem elaborado, mais bem construído, mais bem sedimentado que o dela. Ela pode não ter pensado, mas ela pode reconhecer, não, fulano, o Pedro colocou uma visão aqui que eu não tinha visto e tal. E aí isso agregou valor a mim. E eu também reconheço que no outro grupo existia um argumento que eu achei muito interessante, muito coerente, apesar de que eu não concordo com que o outro grupo, com a posição do outro grupo, mas eu gostei muito daquele argumento. Então isso é o exercício não só do aperfeiçoamento da metacognição, o aperfeiçoamento do raciocínio moral, mas é também o desenvolvimento civilizatório. E você termina revisando a sua posição. Se modificou alguma coisa, se aperfeiçoou alguma coisa com aquele debate. Então, se essa técnica for repetida nas turmas ao longo do ano, eu asseguro que haverá um benefício significativo ao longo dos meses para elevar um nível médio da moral daquelas pessoas ou da competência moral daqueles alunos. Então, deixo aqui minha sugestão e até breve.